Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula Souza Santos. Estamos dando início aí a mais uma aula de ciências no 9º ano pela Escola Municipal Jovino Coutinho. Bom, pessoal, eu preparei esse slide aí para vocês a fim de facilitar a compreensão. Vocês podem aí acompanhar pelo livro de vocês a partir da página 17. A nossa unidade de estudo é o capítulo 1, com o tema Transmissão das Características Hereditárias. Vocês vão ver aí alguns conceitos, alguns nomes que eu creio que vocês já devem ter visto ao longo dos anos anteriores. Inicialmente nós temos aí a imagem de um espermatozoide e de um óvulo. Esses daí são os chamados gametas. O espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Quando ocorre aí a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide entra em contato com o óvulo, acontece a chamada fertilização ou fecundação, que é a formação de uma nova célula, o zigoto, ou também podemos chamar de célula-ovo. Então, a fecundação é o processo de formação de uma nova célula, onde o espermatozoide entra em contato com o óvulo e forma uma nova célula, chamada zigoto ou célula-ovo. No núcleo dos gametas e das demais células existe um conjunto minúsculo de fios em estruturas chamadas cromossomos, como vocês podem observar aí na imagem. Eles são visíveis ao microscópio, principalmente quando começa a se dividir. Eles são formados por uma substância química chamada DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Cada cromossomo contém milhares de genes. Na maioria das células de um organismo, os cromossomos ocorrem em pares. Para cada cromossomo existe um outro, com a mesma forma, o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados homólogos. Um homólogo veio do pai e da mãe, que é quando nós recebemos lá os cromossomos tanto do pai quanto da mãe, 23 de cada. Aí por isso que tem os pares, no caso, os 46 formam aí pares. A ervilha estudada por Mendel possui, por exemplo, aí que vocês podem olhar no livro de vocês, 7 pares de cromossomos homólogos, que quer dizer iguais. É só lembrar a palavra aí, homólogos, quer dizer igual. Bom, pessoal, é importante salientar que nos gametas, nós já vimos lá o que é gametas, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, não há pares de cromossomos. Cada gameta tem apenas o número de cromossomos do próprio corpo. No caso da espécie humana, cada um tem 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, que nós já vimos o que é fecundação, aí o zigoto passa a ter 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, que se divide em outras células também com 46 cromossomos. Vocês podem olhar melhor aí na figura da página 18 do livro de vocês. Apesar de o zigoto se dividir, o número de cromossomos das células filhas se mantém. Vocês podem olhar aí na imagem que apresenta na tela de vocês. Isso ocorre porque antes de dividir, cada cromossomo do núcleo se duplica. Com a duplicação dos cromossomos, a divisão do zigoto dá origem a 2 novas células, as chamadas células filhas, com o mesmo número de cromossomos da original. Esse processo é chamado de mitose, pessoal. E aqui temos um esquema representando a mitose, que é o processo pelo qual a célula se divide e origina 2 células com o mesmo número de cromossomos.
No esquema representado, uma célula hipotética com apenas 2 cromossomos aí se duplica e origina aí células, no caso, diploides, que é as chamadas células filhas aí, com o mesmo número da célula mãe. Bom, pessoal, nós vimos agora na mitose que apesar do zigoto se dividir, as células filhas se mantêm com o mesmo número de cromossomos. Só que os gametas possuem metade do número de cromossomos das outras células de um organismo. Essa divisão aí ocorre através da meiose. Essa divisão é uma divisão especial. Na espécie humana, ela ocorre nos ovários e nos testículos. Em algumas espécies aí de plantas, elas ocorrem com as flores. O processo ocorre com a flor e as células produzidas são chamadas de esporos, que depois se transformam em gametas. Nós temos aí a imagem de um esquema simplificado da meiose, que é um processo que a célula se divide e origina 4 células, cada uma com a metade do cromossomo da célula original, se vocês olharem bem aí para essa imagem que aparece para vocês. No esquema, foram representados apenas 4 cromossomos e depois, quando essa célula se dividiu aí, nós percebemos que ela ficou com a metade do número dos cromossomos, ficou com 2 cromossomos cada. Bom, pessoal, eu espero que esse esquema tenha simplificado o estudo de vocês. Não deixe de consultar o material do livro didático. Fique com Deus, se cuidem e bom estudo!